Nós estamos no último domingo, porque na verdade já estamos no último domingo do mês. Domingo que vem, acho que já é 1º de julho, se eu não estou enganado, e que seja. Nós estamos numa série chamada Jesus Revolucionário. Jesus faz uma revolução baseada em amor, não baseada nos paradigmas que nós talvez esperássemos ou queríamos. Aliás, Jesus tem um jeito muito interessante de atingir a gente sem que a gente note. Algumas pessoas já disseram que Deus age de maneira meio que como se fosse subversiva. Não criminalmente falando, mas ele age de uma forma que a gente não note, para que quando nós notarmos o que ele está fazendo, nós já tenhamos sido laçados e pegos pelo amor dele. Jesus faz isso, por exemplo, contando parábolas. A Bíblia diz que várias vezes, quando Jesus ia ensinar as pessoas, ele contava uma história. Por exemplo, sei lá, vou pegar uma história. Ele diz assim: certa vez um homem estava descendo por uma estrada, e eu não sei se você já notou, quando alguém começa a contar uma história, você se desarma, porque geralmente as pessoas gostam de história. Geralmente as pessoas gostam de ouvir alguma coisa, porque, vamos ver essa história, o que ele tem para falar. As pessoas gostam disso. Aí Jesus começa dizendo: certo homem estava descendo por um caminho relativamente perigoso, e aí ele é assaltado, e aí os assaltantes batem nele, o deixam ferido, sem roupa, deitado ali à beira do caminho, semi-morto. E você conta uma história dessa, as pessoas começam a prestar atenção, porque aconteceu um crime, alguma coisa aconteceu grave, e nós temos um ser humano largado, morrendo à beira do caminho. E aí Jesus diz algo mais ou menos assim: eu vou trazer para a tecla SAP da realidade brasileira 2018. E aí você pode depois ir para o texto original e ver como é que Jesus contou para a sua época. Mas ele diz assim: então, naquele caminho em que aquele homem estava caído, moribundo, está vindo um pastor. E o pastor está vindo, cheio de coisa para fazer, com a cabeça cheia de coisa, como todo pastor é, atarefado, abençoado, lindo e maravilhoso. E aí, então, ele vê aquele cara deitado à beira do caminho, e você logo deve pensar: poxa, então Jesus vai dizer que o pastor parou, ajudou aquele homem. Não, o pastor corta a volta, finge que não é com ele, continua o seu caminho e deixa aquele cara deitado à beira do caminho. Mas, meia hora depois, está vindo o líder da banda, o líder de louvor da igreja, o cara que cuida da música, do culto, de toda a organização. E aí você pensa: poxa, esse cara tem muita sorte, porque o pastor tinha lá sua justificativa, como todo pastor sempre tem, mas agora Deus mandou um cara que vai salvá-lo. E aí, então, fazendo a mesma coisa que o pastor fez, o líder de louvor também corta a volta, passa desapercebido e vai embora, finge que não é com ele. E aí, então, as pessoas já estão enredadas pela história, ouvindo o que Jesus vai dizer, e aí Jesus chega ao ponto. Ele diz basicamente o seguinte: no texto original, ele diz: aí estava vindo um samaritano. O samaritano é o equivalente evangélico a, sei lá, eu vou usar aqui uma figura apenas por uma questão de equivalência evangélica. Estava descendo, depois do pastor, depois do líder de louvor, uma mãe de santo. Uma mãe de santo estava descendo por aquele caminho, e a mãe de santo então olha para aquela pessoa ferida, machucada, praticamente morta, suja. Ela se compadece daquele cara, ela para o carro, ela coloca aquele cara dentro do carro dela, suja todo o seu carro de sangue e lama com aquele cara, leva aquele cara para a clínica particular mais cara da cidade e diz assim: olha, eu estou internando essa pessoa, eu sou responsável por essa pessoa, tudo que o tratamento dele custar, pode deixar que eu vou pagar. Inclusive, vou deixar um cheque calção. Porque está lá no texto que ela deixou um pagamento adiantado. Ela deixou lá o cheque calção. Deixou um cheque calção gordo e falou: se no final o tratamento ficar mais do que o cheque calção, eu pago a diferença. E aí, então, as pessoas já não estão gostando tanto da história. E Jesus, para piorar a história, ele faz a seguinte pergunta. Eu queria fazer uma pergunta agora para vocês que estão ouvindo. Quem está mais próximo de Deus nesse caso? Quem aparentemente está mais próximo da vontade do Senhor de amar o próximo? E ele obriga os caras que odeiam, por exemplo, os samaritanos,
Até que eles não respondem, porque obviamente eles não fazem isso. Mas eles pensam, peraí, esse cara chamado Jesus, ele está dizendo que em alguns aspectos, esse tipo de gente aparentemente é melhor do que nós. Obviamente, Jesus não estava querendo dizer que o samaritano era melhor do que o judeu, ou que o judeu era melhor que o samaritano. Ele estava dizendo, seres humanos têm algumas formas e algumas maneiras de julgar e se portar que o fazem apenas para justificar a si mesmos. E diante de Deus, ninguém é justo. Diante de Deus, ninguém presta. Então pare de se achar mais ou menos do que esse. Faça aquilo que é necessário você fazer. Cuida da sua vida, cuida da sua caminhada e vamos embora. Só que, claro, ele conta essa história, ele desarmou o pessoal e quando o pessoal recebe a pancada, já foi. Jesus faz isso inúmeras vezes. E nós, nessa série, estamos tentando mostrar como as pessoas, às vezes, pegam alguns textos isolados da Bíblia, vendem um Jesus que não é nem de longe o Jesus que a própria palavra diz que Jesus é. Há algumas coisas que as pessoas falam sobre Jesus no mundo que nós vivemos que são claramente coisas demoníacas a respeito de Jesus. Porque se você pega o Jesus da palavra e deturpa, você não tem mais Jesus sendo pregado. Você tem uma projeção de alguma vontade sua. Por exemplo, quantos aqui já ouviram, num contexto de igreja, as pessoas usando a seguinte frase? Olha, mas nós não estamos mais na época da lei, mas nós estamos na época da graça. Geralmente as pessoas usam essa frase para justificar alguma sem-vergonhice. Geralmente o contexto dessa frase é: não enche o meu saco que eu vou continuar pecando. Basicamente é isso. Porque funciona mais ou menos assim. Alguém chega para você e diz assim: você não pode fazer isso. Porque está escrito na Bíblia, nós não estamos mais na época da lei. Nós estamos na época da graça. E aí o pessoal usa a desculpa de estar na época da graça para fazer qualquer coisa que der na telha. Do tipo, liberou geral, extravasa, libera e joga tudo pro ar. O pessoal devia, inclusive, dependendo do contexto, cantar essa música no momento de louvor. Pensou? Vamos cantar um louvor que reflete quem nós somos. Extravasa, libera e joga tudo pro ar, porque não estamos na época da lei, mas da graça extravasa. Ó, saiu agora! Aê, Brasil! Já vamos lançar, já vai fazer parte dos CDs do Ajuntamento Volume 1, Músicas para Dançar e Adorar. Olha, estamos aí em breve no Spotify mais perto de você. Acontece que essa frase pode ser extremamente perigosa nesse contexto de libertinagem, porque pode dar vazão e, inclusive, as maiores sem-vergonhices e insanidades que você possa imaginar. Nós não estamos mais na época da lei. Estamos na época da graça. É o famoso, ninguém pode me julgar, só Deus. Então, isso é complicadíssimo. Porque se ninguém pode te julgar, só Deus, piorou para todo mundo. Seria muito melhor falar assim, todo mundo pode me julgar, menos Deus. Porque aí que está tranquilo. Aí que está sossegado. Hoje eu estou falando de música, falando várias menções aqui. A gente vai para um texto em que Jesus vai falar de algo que para a religiosidade da época é fundamental. E até hoje, dependendo do contexto em que você vive, você vai encontrar essa discussão. O texto de hoje está em Mateus, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 14. A gente vai para o texto porque eu gostaria de dizer algumas coisas antes de chegar no meio, no cerne da mensagem, para que a gente entenda o que está acontecendo aqui. Mateus 12 começa dizendo assim: naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, que eram os vasculhadores da vida alheia, no que se refere à questão de ver se todo mundo está fazendo tudo certinho, de acordo com o que a lei diz que deve ser feito, os fariseus, vendo aquilo, disseram: olha, Jesus, está acontecendo um problema aqui. Porque se o senhor não notou, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer no sábado. A questão era guardar ou não guardar o sábado.
Vamos falar um pouco sobre o sábado antes de nós aprofundarmos algumas coisas. O sábado foi inventado por Deus em Gênesis 1. Diz a Bíblia o seguinte: Deus criou todas as coisas em 6 dias. Deus terminou a sua obra no 7º dia, e no dia em que Deus terminou a sua obra, o que ele fez? Ele descansou. E isso virou um princípio estabelecido por Deus. Da seguinte forma: da mesma forma que Deus descansou no 7º dia, seres humanos vivendo à imagem e semelhança de Deus também vão descansar no 7º dia, conhecido como sábado. Há algumas coisas importantes que nós precisamos dizer sobre isso. A primeira coisa é que o sábado ele foi feito pensando no bem-estar do ser humano. Qual é a ideia inicial do sábado? Se você não descansar, você vai pifar. E olha, poucas épocas são tão propícias como a nossa para a gente entender isso. Eu me lembro que quando eu era criança, funcionava mais ou menos assim a carga de trabalho de uma casa normal. O pai saía para trabalhar, isso na época, nos anos 80 mais ou menos. Estou falando de 82, 83, 84, até, sei lá, até os anos 80. Os anos mais bregas da história do mundo. Aí o pai geralmente saía de casa que horas? Ele geralmente, em cidades menores, eu morava em Santa Bárbara do Oeste, meu pai entrava no trabalho às 8. Então, geralmente ele saía de casa, sei lá, 15 para as 8. E aí ele ia para o trabalho, depois tinha o horário de almoço. Depois eu sabia mais ou menos que meu pai ia voltar para casa que horas? Por volta das 5, 6 horas. Por quê? Porque qual era a carga de trabalho estabelecida? De mais ou menos 8 horas por dia. Quem aqui trabalha 8 horas por dia? Mas antes de você responder, deixa eu dizer o seguinte. Qualquer e-mail, mensagem, WhatsApp, qualquer coisa relacionada a trabalho que você faz fora do ambiente de trabalho, conta como trabalho. Se o seu chefe mandar para você um e-mail às 10 horas da noite e mandar uma mensagem no seu WhatsApp dizendo assim: acabei de mandar um e-mail e preciso que você leia agora. Se você quiser, você pode printar essa tela, você pode guardar aquele e-mail e depois, futuramente, caso lhe aprove, usar isso num processo trabalhista. Por quê? Porque você está fora do seu horário de trabalho. E aquela hora conta como trabalho. Aquilo conta como exercício do seu trabalho. Considerando celular, tablet, computador e todas as tecnologias prontas e à disposição, quantas horas você trabalha por dia? Mais ou menos que 8. Bem mais. Bem mais. Eu lembro que quando eu era criança, também na década de 8... Eu lembro que quando eu era criança, a gente estudava na escola a Revolução Industrial, lembram? E o pessoal dizia assim, na época da Revolução Industrial, as pessoas praticamente tinham um trabalho escravo. Porque, veja, nas indústrias da Revolução Industrial, principalmente na Inglaterra, as pessoas chegavam a trabalhar 16 horas por dia. E eu lembro de ouvir a professora dizendo aquilo e pensando, meu Deus, que absurdo! Como é que pode se viver num mundo em que as pessoas trabalhem 16 horas por dia? Você já imaginou viver num mundo assim? Em que as pessoas trabalhem 12, 13, 14, 15, 16 horas? Isso é trabalho escravo. Ninguém aguenta uma coisa dessa. Pois é. Quando foi a última vez, por exemplo, que você tirou 30 dias corridos de férias? Quando foi a última vez? Então, você pode pensar mesmo. Pensa aí, quando foi a última vez que você tirou 30 dias? A maioria das pessoas, quando eu pergunto, diz assim, eu nunca fiz isso. O que é isso, 30 dias corrido? Onde é que tem isso aí para vender? Onde é que tem para vender? Tem gente que tira até 6 meses de férias. Eu conheço pessoas aí, não posso citar nome. Mas a pessoa... 30... Quantos dias geralmente você tira de férias? 15 dias corridos? Será?
Quanto? Uma semana. É aquela assim, é o tempo de ir para a praia e voltar. É mais ou menos isso. Estudos recentes, por exemplo, dizem o seguinte. Olha que interessante. Estudos sobre o ser humano enquanto ser humano dizem que, sabe quanto tempo o seu organismo demora para desligar e você relaxar de verdade a partir do momento que você entra de férias? A média é, a partir do 10º dia, o seu organismo diz assim, oi, aconteceu alguma coisa. Vamos parar de mandar tanto cortisol aí. É cortisol que fala? Os negócios. Procura no Google aí. Chama-se negocinho do estresse. Põe negocinho do estresse que dá. A partir do 10º dia, o seu corpo diz assim, olha, vamos parar de mandar tanto, mas ainda manda uma parte, porque talvez ele está precisando de estresse. Lá para o 15º dia, ele fala assim, olha, eu acho que ele está de férias. No 20º dia, você está de férias. No 20º dia é o dia que se fizesse um exame que detectasse você por inteiro, iriam dizer, olha, eis aqui um organismo em férias. A maioria das pessoas nunca chegou a 15 dias. O que significa dizer que nunca na vida alguém mandou uma informação para o seu organismo dizendo assim, relaxa porque ele está de férias. É por isso que, inclusive, quando você vai e fica uma semana na praia de férias, como é que você volta? Estressado até a alma, querendo matar alguém. Pode notar, se você está lá, e uma dica que eu dou, se você for tirar 30 dias corridos de férias, quando é que você tem que ir para a praia? No 23º. Porque senão você vai para a praia e vai acontecer algo inevitável na praia. Ou você mata alguém, ou você briga com alguém. Alguém aqui já brigou na praia? Eu não sei por que eu vim para essa desgraça. Eu não sei por que eu nasci. E aquelas ondas batendo. Aqueles sucos daquelas coisas. E você querendo matar alguém. Porque o seu organismo não recebeu a informação que é para parar de brigar, que é para parar de se estressar. É interessante porque está estabelecido desde o início da história, por um Deus que em tese conhece do riscado, o seguinte, seres humanos precisam descansar. Porque se não descansar, a máquina pifa. Se não descansar, você não aguenta. A questão é que Deus está dizendo isso porque Ele é o fabricante. E a Bíblia é o manual que o fabricante está oferecendo para que você viva a sua vida. Obviamente, no contexto, o sábado não era apenas um dia em que as pessoas iriam viver e descansar para fazer o que bem entendesse. Deus também disse, aproveitem esse dia para cultuar. Aproveitem esse dia para celebrar a vida que eu e você temos. A nossa relação. O problema é que, depois de pouco tempo, as pessoas começaram a transformar o sábado num fim e não no meio. O sábado era para abençoar o ser humano, para que ele descansasse, para que ele tivesse um tempo mais proveitoso, para fazer as coisas boas que ele deveria fazer, e daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. E aí então o ser humano começou a endeusar o sábado e a idolatrar o sábado. Por exemplo, na religiosidade judaica, em muitos momentos, eles começaram a discutir, por exemplo, quanto você podia levantar ou não levantar de peso no sábado, incluindo, inclusive, o seu prato de comida. Então, a partir de quantas gramas o seu prato sendo levantado, gordo nessa hora, ia pecar todo sábado. Todo sábado o gordo ia pecar, é uma desgraça, porque o prato de gordo é uma coisa considerável. Eles começaram a discutir quanto que uma pessoa podia andar no sábado. Até quantos metros não era trabalho e a partir de quantos metros a gente considera trabalho. O que colocou muita gente em diversas complicações, porque muitas pessoas moravam tão longe da sinagoga que a própria lei do sábado não permitia que eles fossem andando até a sinagoga, porque se fossem até a sinagoga andando para prestar culto no sábado, estavam pecando porque estavam trabalhando. Em outros contextos, as pessoas começaram a discutir se acender a luz, uma lâmpada ou uma lamparina, era considerado trabalho ou não. E a decisão do concílio foi que era. Então o que eles faziam? Eles faziam uma estratégia do sábado. Então eles pensavam assim, no sábado eu acho que eu vou ter que ir naquele quartinho lá do fundo,
para pegar alguma coisa e usar alguma coisa. Então, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que ir para aquele quartinho lá no fundo, na sexta, acender a lamparina ou a luz na sexta, para não ter que acender no sábado, porque se ele acendesse no sábado, era pecado. E aí virou uma neura do sábado. E nesse contexto é que o texto está acontecendo. Os discípulos de Jesus estão passando por uma plantação, e aí eles têm algo que relativamente é natural ao ser humano, eles têm fome. E eles estão passando por meio de uma plantação, eles veem umas espigas, e o que eles fazem? Nós vamos colher espigas para cozinhar alguma coisa. Os fariseus, que têm o sábado como um grande ídolo, dizem o quê? Jesus, nós temos um problema aqui. Você não está notando, não, que seus discípulos estão fazendo o que não devem fazer no sábado? Você não está notando que eles estão colhendo? E se eles estão colhendo, acho que eles vão cozinhar. Aí o texto diz assim. O texto continua. Jesus respondeu: vocês não leram o que fez Davi quando ele e os seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, juntamente com seus companheiros, comeu os pães da presença. O que não era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Como é que foi o caso? É um caso lá do Antigo Testamento. Davi e uns caras que lutavam com ele no exército estavam sendo perseguidos pelo exército inimigo. Eles estavam numa perseguição louca, até que eles resolvem que um lugar seguro para eles se esconderem era o templo, o local da adoração. O que tinha naquele tabernáculo, no local da adoração, eram uns pão. Só que eram uns pão tipo pão santo, que só o sacerdote podia comer. Se outra pessoa, não ser o sacerdote, comesse, a pessoa morria. Só que a galera de Davi entra ali, é como se ele chegasse na igreja e encontrasse a ceia posta para o pessoal participar, o pão e o cálice. E aí o pessoal, os homens lá de Davi chegaram a olhar aquilo, e Davi falou assim: pessoal, vocês estão com fome? Não, nós estamos com fome aí, estamos com fome. E sede? Davi, sede? Você está com uma sede, que é uma desgraça, a gente estava fugindo do cara até agora, está com uma sede. Aí Davi olha para o pão, fala assim: ai, quer saber de uma coisa? Come aí, vamos ver o que dá. Aí eles comeram. Sabe o que aconteceu? Eles ficaram sem fome. Foi o que aconteceu. Eles não morreram. Porque Davi entendeu o seguinte: tem uma lei. Mas essa lei não pode ser maior do que alguns outros princípios. E daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Então comam. E Jesus está usando isso como argumento contra esses caras, dizendo: vocês nunca leram a história de Davi? Que ele comeu os pães da presença? Que em tese não era permitido comer, mas era uma questão de vida ou morte? E mais, ou vocês não leram na lei que no sábado, os sacerdotes no templo profanam esse dia e contudo ficam sem culpa? Gente, se não pode trabalhar no sábado, o que o sacerdote faz no templo no sábado? Ele trabalha. Se não pode trabalhar no sábado, uma igreja que diz que não pode trabalhar no sábado, não pode ter o que no sábado? Nenhuma atividade. Porque tendo alguma atividade, inevitavelmente ela faz que alguém esteja trabalhando no sábado. Jesus está dizendo assim: duh. Vocês não entenderam? Mas será o Benedito? Não está óbvio para vocês? E aí Jesus vai dizer algo interessante. Eu lhes digo que aqui, e ele está dizendo dele, está alguém que é maior do que o templo. E se vocês soubessem o que significam essas palavras, e agora ele vai citar um texto do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 6, que diz o seguinte: eu desejo misericórdia e não sacrifícios. A outra vez que Jesus cita esse texto em Mateus é no contexto do Sermão do Monte. No Sermão do Monte, Jesus cita esse texto e cita de novo agora. Se vocês soubessem o significado dessas palavras, eu desejo misericórdia e não sacrifícios, vocês não teriam condenado inocentes. Pois o Filho do Homem, ele dizendo dele mesmo, eu sou o Senhor do sábado. O que significa dizer, e essa é uma parte importante, Jesus diz que ele é o Senhor do sábado, ou seja, ele é o Senhor tanto do nosso descanso quanto do nosso culto.
Ele é o Senhor do nosso descanso, e se Ele é o Senhor do nosso descanso, Ele, obviamente, é o Senhor do nosso trabalho. Porque o descanso só existe em função do trabalho realizado. Isso é importante a gente compreender, porque a visão de muitas das coisas que nós fazemos depende disso. Quer ver só? Quando você vive, por exemplo, para ganhar dinheiro, então a sua vida é toda baseada em ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro e ganhar dinheiro. Quando você está no seu momento de descanso, o que você quer fazer? Se você vive para ganhar dinheiro, sabe o que você precisa fazer para ser feliz no momento de descanso? Gastar dinheiro. Por quê? Porque o descanso inevitavelmente acontece sempre em função do trabalho realizado. Ora, se eu vivo para ganhar dinheiro, qual é a recompensa de ganhar dinheiro? Poder gastar o dinheiro que eu trabalhei e vivi para ganhar. Tanto é que muita gente entra em crise quando sai de férias e não consegue, depois de ter trabalhado para ganhar dinheiro, ter juntado dinheiro suficiente para fazer alguma coisa que gastando dinheiro eu teria prazer. Ou então, mesmo conseguindo juntar o dinheiro, não ter a oportunidade de gastar aquele dinheiro que foi juntado. E a pessoa entra numa crise com aquilo, porque ela vai dizer assim, do que adianta trabalhar se eu não posso usufruir dos benefícios do meu trabalho? Veja, o centro do pensamento dessa pessoa está em quê? Eu trabalho única e exclusivamente para ganhar dinheiro, para fazer dinheiro. Uma coisa importante antes da gente continuar. Significa dizer que ganhar dinheiro é essencialmente ruim? Não. Significa que você ter dinheiro para ir para a praia com a sua família é ruim? Não. Significa que você poder comprar algumas coisas que você compra com dinheiro essencialmente é um pecado? Não. Mas há um problema muito sério quando o alvo da vida passa a ser isso. Porque quando o alvo da vida passa a ser isso, inevitavelmente você vai perder um contexto importante da espiritualidade cristã. Se Jesus é o Senhor do sábado, ou seja, Ele é o Senhor do nosso descanso, do nosso culto, Ele é o centro de todas as coisas, então, obviamente, Ele tem que ser o Senhor do nosso trabalho. E se eu trabalho como exercício da minha vocação, sendo um médico, um advogado, um vendedor, um funcionário, vivendo e trabalhando para a glória de Jesus, quando eu descansar, o que é que eu vou fazer? Eu vou descansar para a glória de Jesus, fazendo lá o que for. Funciona mais ou menos assim. Imagine que a sua vida seja para Deus. Quais são as coisas importantes que alguém vivendo para Deus deveria fazer diariamente? Eu gostaria que a gente enumerasse algumas coisas que cristãos deveriam fazer diariamente como exercício da vida cristã. Vamos lá, algumas coisas que cristãos deveriam fazer. Você acha que um cristão deveria, por exemplo, sendo cristão, orar? Sim. Mas você concorda comigo que numa segunda, terça, quarta-feira, você não teria muito tempo para fazer isso. Porque às vezes as pessoas têm a seguinte crise, elas dizem, mas eu não tenho muito tempo para orar. Eu falo, puxa, no mundo que nós vivemos, realmente é difícil ter muito tempo para orar, porque é difícil ter muito tempo para qualquer coisa. É difícil ter tempo para parar para comer um lanche. Antes as pessoas tinham 2 horas de almoço. Hoje uma grande parte da população come o que der em pé ou andando, porque é o tempo que tem, vamos embora, a vida que segue. Ah, mas eu não tenho tanto tempo para uma outra coisa que talvez cristãos deveriam fazer, que é ler a Bíblia. Quanto tempo você teria, sei lá, num dia normal para ler a Bíblia? Talvez nem por uma questão de desleixo. Ia sobrar para a gente aquele finzinho de noite, quando a gente já está morto de canseira indo para a cama. E aí pedir para ler a Bíblia nesse momento é extremamente complicado, porque se você para ler no momento que você está cansado, a leitura vai fazer com que você durma em berço esplêndido até o fim da vida. Uma outra coisa que talvez cristãos deveriam fazer: orar em família. Não orar apenas individualmente, mas você não acha que cristãos deveriam conversar em família? Deveriam ou não? Cristãos deveriam conversar em família.
Mas diz para mim, qual é o tempo que você tem para fazer isso durante a semana? Você tem tempo para fazer isso? Nós pegamos, uma grande parte de nós pegou a geração em que a família almoçava e jantava junto. Hoje, quando é que a família consegue almoçar e jantar junto? Qual é o único dia que dá para fazer isso? Tem algum dia ou não tem? Por exemplo, quem aqui almoçou hoje um almoço mais demorado do que nos outros dias da semana? Quem aqui almoçou mais demoradamente? Quem aqui pôde, sei lá, comer a sobremesa pela boca e não pelo nariz? Você já notou que no domingo a gente consegue dar um tempo um pouco maior? E eu estou usando o domingo porque é o domingo como dia de descanso da maioria. Talvez se você trabalha no domingo, você não consiga fazer isso no domingo, mas se o seu dia de folga é na quarta-feira, você vai conseguir fazer isso na quarta-feira. Na quarta-feira, em tese, é um dia em que nós temos mais tempo e oportunidade para fazer as coisas mais importantes da vida que nós não temos tempo para fazer nos outros dias da semana pela própria forma como a vida é. Então, no domingo, você tem mais tempo, por exemplo, para orar. No domingo, você tem mais tempo para ler a Bíblia. No domingo, você tem mais tempo para almoçar e jantar em família. No domingo, você tem mais tempo para conversar com a sua esposa, conversar com o seu marido, conversar com seus filhos. Ou seja, todas as coisas que cristãos devem fazer diariamente, porém não têm tempo e condições de fazer com a qualidade que um dia de descanso propicia para você. Está entendendo o ponto? O ponto é, o sábado, o domingo, seja lá o dia que for, é um presente que Deus deu para nós, para que nós tenhamos pelo menos um dia na semana para fazer todas as coisas que Deus estabeleceu como sendo boas. E por que ele estabeleceu como sendo boas? Porque ele sabe que essas coisas fazem bem para nós, geram frutos bons para nós. Então Deus criou um dia como presente para que nós tenhamos mais tempo para fazer as coisas que fazem bem. Coisas que nós temos tomando com doses homeopáticas durante a semana e no dia de descanso podemos tomar um copo inteiro daquilo. O problema é que nós perdemos tanto a percepção da vida que devemos viver e levar, que o sábado, o domingo ou o dia de descanso está inteiramente atrelado ao que nós valorizamos. O que significa dizer, por exemplo, que muita gente não consegue fazer o que no dia de descanso? Simplesmente descansar, porque o centro da vida deixou de ser o descanso que eu tenho em Deus para ser o trabalho que eu preciso produzir para ter dinheiro no final do mês. E essa vida passa a ser uma vida idolatrando as coisas que eu posso ter, ao invés do Deus que me ama e que me conquistou na cruz. Notem como tudo isso é um processo de idolatria que vai sendo formado na nossa mente sem que nós notemos. De uma tal forma que muitas pessoas simplesmente chegaram ao ponto de que acham insuportável ter um dia de descanso. Muitas pessoas estressam com não fazer nada. Muitas pessoas têm a síndrome do eu preciso estar fazendo alguma coisa sempre, porque eu estou acostumado que eu esteja sempre fazendo algumas coisas, porque a minha vida tem sempre eu fazendo alguma coisa como centro de tudo o que vai acontecer. E aí vem a Bíblia e diz coisas do tipo como: descansa no Senhor, espera nele, e o mais ele fará. Tá louco? Esse texto, o ansioso lê, já fica ansioso. Esse texto, o ansioso lê, ele vai falar: cadê meu Rivotril? Eu vou ter que tomar aquelas gotas. A pessoa tem que tomar, dá tremedeira. Vai ter um suador lendo o texto da Bíblia. Ela lê lá, por exemplo, aos seus amados, Deus dizendo: aqueles a quem eu amo, eu dou o que eu preciso, o que eles precisam, enquanto eles dormem. É um texto horrível para quem também gosta de fazer as coisas. Já imaginou? A Bíblia diz exatamente isso, que aqueles a quem ama, Deus dá para eles o necessário enquanto eles dormem. Que é uma forma de dizer: eu não preciso do trabalho de vocês para dar para vocês o que vocês precisam. Eu só preciso do que eu sou. Deus, ponto final, e acabou. Só isso que eu preciso. Ah, mas Deus, talvez o Senhor esteja esquecendo
de que o meu trabalho sustenta a minha casa. Ah, sério, bonitão? Sério mesmo que é o seu trabalho que sustenta a sua casa? Acho que nós temos um problema de percepção de quem é quem nessa história. Porque vai que, né? Lembra aquela propaganda de seguro? É a propaganda lá, vai que. E quem garante o vai que? O vai que sempre está na mão de Deus. Ah, porque amanhã, inclusive, amanhã eu vou fazer dinheiro. E se às 4 da manhã um infartozinho aí? Acho que alguém não vai fazer dinheiro amanhã, hein? De repente virar um infartozinho às 4 da manhã, torcer para chegar rápido lá e amanhã você posta aquelas fotos. Bom, tomando... Por que as pessoas colocam essas fotos? Eu queria saber isso. Eu queria só aproveitar o contexto. Guardem o contexto, que é isso daí que eu queria saber. Por que as pessoas colocam foto tomando soro? Eu não consigo entender isso. Falo, parabéns, Champs. Ganhou um soro? Olha, algumas pessoas ganham um carro, outras pessoas ganham um filho, outras pessoas ganham emprego. O bonitão ganhou um soro. Olha, palmas. Parabéns para ele. Voltando. A questão de saber quem está no controle de todas as coisas está inteiramente ligado ao sábado. Veja, o que Deus está dizendo é, o sábado é um presente, mas o problema é que a gente tende a transformar todas as coisas boas em coisas ruins. Quer ver só? Tem uma propaganda na televisão, que vocês já devem ter assistido, que é do Boston Medical Groups. Olha lá, assistiram, eu já vi que assistiram. Boston Medical Groups é uma propaganda de... Como é que eu posso dizer produção assim? Mas agora já foi. Agora, se for mudar, dá trabalho para editar. O Boston Medical Groups é um grupo de médicos que eles cuidam da área da sexualidade masculina. É isso. Tentei falar da maneira mais cristã possível. O engraçado é que o Boston Medical Groups ele tem um slogan que diz assim, sexo é vida. Nada reflete tanto a nossa sociedade do que esse slogan, sexo é vida. Não é. Não é. Porque, sim, inclusive, deixa eu até dizer uma coisa para você, não é o meu caso, graças a Deus, por enquanto. Mas se você parar de fazer sexo, você sabia que você continuará vivendo? Tem uma coisa importante a dizer. Tipo, ninguém até hoje, ninguém morreu, a pessoa foi fazer lá o exame, parou de fazer sexo. Só podia dar nisso, morreu mesmo. Mas doutor, foi isso aqui, 7 anos sem sexo. Ninguém resiste, morreu mesmo. Olha aí, tá na cara, tá triste, veja. Não existe isso. No entanto, veja como a nossa sociedade lida com sexo, como se fosse um Deus. Ninguém pode ser feliz sem sexo. Ninguém tem vida sem sexo. Isso não é verdade. O problema não é o sexo. O problema é que a Bíblia diz que Deus criou o sexo também, assim como o sábado, como um presente para o ser humano, dentro de limites que ele, como criador do ser humano, estabeleceu como sendo legais. E o que o ser humano fez? Estragou a coisa toda. Assim como fez com o sábado. O sábado é uma grande bênção, mas o que a gente faz? Trata a coisa de uma forma tão legalista que ninguém suporta. Enquanto Deus está dizendo, eu dei um presente para vocês. É um presente para que vocês descansam e possam fazer no dia de descanso coisas boas que vocês não têm tempo para fazer nos outros dias. É um presente. Veja a parte final do texto, porque a parte final do texto é espetacular como Jesus vai terminar essa conversa toda. Saindo daquele lugar, então Jesus foi para a sinagoga, e veja o texto da sinagoga deles, porque pessoal que trata Deus dessa forma não tem nada com Jesus. Jesus vai para a sinagoga, mas é sinagoga de vocês, que vocês já perderam tudo que tem eu nessa história. E estava ali um homem com uma mão atrofiada, um homem doente, procurando um motivo para acusar Jesus. Eles perguntaram, é permitido curar no sábado? Eu tenho uma coisa para mim que é o seguinte, mentes demoníacas e longe de Jesus são altamente eficazes na produção de perguntas idiotas.
mentes distantes de Deus e que nada tem a ver com Jesus, são prodigiosas e fantásticas na elaboração de perguntas idiotas. E essa é uma delas. E eu não vou falar as outras para não chatear ninguém. É permitido curar no sábado, Jesus? Então Jesus lhes respondeu: qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Ou trazendo para um piracicabanês. Se a sua vaca for para o brejo, você tira do brejo no sábado ou espera dar domingo? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, veja o princípio agora estabelecido por Jesus. O que você pode fazer no sábado? O que você quiser? Não. Portanto, é permitido fazer o que no sábado? O bem. Ah, é uma coisa importante. Quem é que determina o que é bem? É Deus. Porque não vem com aquela conversa, então eu vou fazer o bem que agrada a mim. Essa pós-modernidade de cada um tem a sua verdade é uma coisa demoníaca. Lembre-se de Gênesis 1. Gênesis 1, vamos voltar para esse texto, diz o quê? Deus foi criando todas as coisas e Deus foi dizendo o quê? Isso é bom, é bom, é bom, é bom, é bom. Gênesis 1 tem Deus dizendo o capítulo todo. Deus criou o sol, as estrelas, a lua, tudo é bom. Em Gênesis 2, Deus olha para o ser humano, sozinho, sem uma companhia, e diz o quê? Isso não é bom. Em Gênesis 1, Deus está dizendo um monte de coisa, são boas. Em Gênesis 2, ele diz o que não é bom. A Bíblia, no começo, diz a única pessoa com autoridade para estabelecer o que é bom e o que não é bom é Deus. Em Gênesis 3, vem a serpente e diz assim, o que Deus falou para vocês? Vocês não podem comer de nada aqui? Não pode se divertir no jardim? Aí o ser humano responde, não, a gente pode, a gente só não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se a gente comer dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, a gente vai morrer. A serpente diz o quê? Mentira, vocês não vão morrer. Acontece que se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão ser como deuses, conhecedores do bem e do mal. A questão aqui é autonomia. Qual é a grande tentação? A grande tentação é, até agora, quem é que estabelece para mim o que é bom e o que é ruim? É Deus. Se eu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, eu vou poder viver de uma tal forma que eu vou poder estabelecer o que está certo e o que está errado. E se eu posso estabelecer o que está certo e o que está errado, eu não preciso mais de quem? Eu não preciso mais de Deus. É uma luta por autonomia, por uma vida sem a necessidade de Deus. Aí Jesus vem e diz, no sábado, você não pode fazer o que você quiser. Não é isso que a graça está dizendo. A graça não pode ser uma desculpa para você falar assim, então, extravasa, libere e joga tudo para o ar. Que a gente podia, isso até uma outra música a gente podia colocar, dependendo do contexto da igreja, até no louvor. As pessoas vivem de uma tal forma que extravasa. Agora, só Deus pode dizer de verdade o que é bom e o que é ruim. E aonde a gente encontra isso? Na Bíblia. Assim, o que é permitido fazer no sábado? O que a Bíblia diz que é bom. Só no sábado? Não, porque segundo o que nós conversamos até agora, no sábado ou no dia de descanso, eu só vou fazer mais intensamente aquilo que eu tenho oportunidade menor nos outros dias. O sábado ou o dia do descanso é a exacerbação da espiritualidade cristã. Pelo menos deveria ser assim. O dia de descanso não é um dia que Deus dá para você e diz assim, agora, hoje é o dia para sair da dieta. Faz o que você quiser. Não, Jesus está dizendo, no sábado é permitido fazer o bem. Então ele disse ao homem, estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Agora, depois de fazer tudo isso, não espere tapinha nas costas. Então os fariseus,
Os mesmos caras que perguntaram isso para Jesus, se podia curar no sábado, e receberam essa resposta que eles deveriam calar a boca, voltar para casa chorando em arrependimento, aqueles caras saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Depois de fazer o bem no sábado, não espere tapinha nas costas, porque o nosso mestre não recebeu tapinha nas costas, mesmo depois de ter curado alguém. Em outra ocasião, Jesus cura uma pessoa numa sinagoga e eles terminam o culto na sinagoga dizendo assim: vão embora para casa e tragam as pessoas para serem curadas nos outros dias da semana, não no sábado. Eles tiveram a pachorra de dizer isso. Mesmo quando você for exercer o seu cristianismo, saiba que geralmente toda crise e inquietação com relação à sua obediência vem de dentro primariamente e não de fora. Quer ver só? Se você descobrir que o seu emprego está matando você e não deixa você viver de maneira cristã por uma série de fatores, e você comentar em casa o seguinte: eu, para ser fiel ao cristianismo que eu professo, estou largando o meu emprego. Se você tem uma família cristã, o que você acha que ela dirá para você? Você está louco? Você está louco? Você vai comer o quê? Bíblia? Você vai beber o quê? Santa Ceia? Você está louco? Se você chegar na sua casa hoje à noite, e mesmo num contexto cristão, falar assim: olha, eu estava lá no culto e aconteceu um negócio, quero compartilhar aqui com vocês. Quero compartilhar com vocês. Eu vou compartilhar com vocês. Eu fui chamado para o ministério de tempo integral. Você vai escutar um garfo caindo. As pessoas olhando para você do tipo: meu Deus, eu não criei um filho para isso. Desgraça. Tinha tudo. Tinha tudo para vingar na vida. Postei nele. Investi. Apesar que dependendo de onde você for viver o ministério de tempo integral, o investimento retorna. Mas nós estamos falando de um contexto cristão. Isso é importante a gente notar, porque o sábado, mesmo sendo um dia de descanso e um dia de prazer, também é um dia de preparação para o dia seguinte. É um dia em que nós descansamos e nos preparamos em Deus, porque a gente sabe, a vida será um eterno descanso quando Jesus voltar. Mas enquanto ele não volta, o sábado também é um presente em que Deus nos dá o descanso para a gente continuar a batalha dura da vida. Em que ele nos guarda, em que ele está conosco, mesmo quando todas as coisas saem do controle. Isso faz com que a gente, inclusive, use mais ainda os dias de descanso para se deleitar em Deus. Por que para nós, cristãos, é importante esse momento de culto? É importante porque ele é a exacerbação e o clímax de todos os mini cultos que você foi fazendo durante a semana. E aí você se reúne num tempo maior com outras pessoas para fazer em tese aquilo que você fará amanhã, terça, quarta, quinta, todos os dias. Ao mesmo tempo que nós nos preparamos e dizemos: amanhã é segunda, o bicho vai pegar. Mas quando isso acontecer, saiba, Deus já está na segunda. A segunda não vai acontecer sem que Deus já esteja lá. Porque no amanhã, assim como no ontem, como em qualquer tempo, o Deus atemporal, eterno, já está presente. Não haverá nenhum acontecimento, nada, que virá à tona para nós que Deus já não saiba. Ele já está lá. E nos convida a descansar e confiar nele. Porque, meu irmão, minha irmã, o que nos define no final não é o que nós fazemos, mas é o que Deus fez na cruz. Nós precisamos viver a vida daqueles que foram definidos na cruz, e não daqueles que são definidos por aquilo que fazem de segunda a segunda. Isso vai fazer com que a gente descanse, porque a gente vai parar de precisar correr por aprovação e se vender por aprovação, porque nós já somos definitivamente, eternamente amados pelo único que importa. O nosso Deus nos ama e nos convida a sentar na mesa com Ele. Um bom tempo.
e descansar. Em todos os sábados e dias de descanso que Ele der para nós, até o dia em que tudo será definitivamente descanso. Nós treinamos para esse dia. E o sábado também é um treinamento para aquele momento em que nós estaremos permanentemente diante de Jesus, vivendo a totalidade da vida para a glória de Deus Pai. E o nosso desejo é que seja breve. Que Deus nos ajude e que Deus nos abençoe. Senhor, obrigado por tua palavra, que nos guia, nos admoesta e nos faz viver para a honra e glória do teu nome. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a viver glorificando ao Senhor todos os dias, fazendo de cada dia da semana uma preparação para o descanso no Senhor, para uma vida que glorifica ao Senhor em cada momento. Nós pedimos que seja assim, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Olá pessoal, tudo bem? Você pode abençoar muito o nosso ministério fazendo o seguinte: se inscrevendo em nosso canal, deixando o seu joinha aqui embaixo, comentando e compartilhando essa mensagem com outros. Vai abençoar muito o que nós temos feito aqui e vai fazer com que outras pessoas possam ser transformadas pelo amor de Jesus através da mensagem do Evangelho. Deus abençoe, obrigado, que Deus cuide de cada um de nós.